Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje falaremos de um tema diferente. Lugar de barco é no seco ou é na água? Bom, obviamente é na água, mas não é bem assim que funciona quando nós falamos a respeito do armazenamento, como nós vamos garageá-lo. E, na maioria das vezes, nós acabamos tendo as duas opções, ou no seco ou na água. E aí? Qual a melhor opção? Muitas das vezes você já vai ter o seu viés, você já vai ter a sua própria opinião formada, mas vamos conversar até o final desse vídeo e quero ver se você vai manter essa mesma opinião, tá? Então, nos acompanhe até o final que eu prometo falar a respeito dos benefícios e as desvantagens de cada modelo. Também abordarei neste vídeo a respeito dos serviços oferecidos pelas marinas, tanto para deixar o barco na água, quanto para deixar o barco no seco. Isso também é importante, tá? Então, antes de qualquer coisa, não esqueça, curta esse nosso conteúdo e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajuda a crescer cada vez mais e ter mais engajamento para os próximos vídeos, tá? Então, agora, focando a respeito deste assunto, a gente precisa abordar alguns pontos antes de começar a entrar 100% nisso. Qual seria? Bom, alguns lugares não oferecem a estrutura para que a gente possa escolher a respeito de deixar o barco no seco ou na água. Em alguns casos, nós nem mesmo teremos estrutura. Uma casa de frente para o mar, e aí? Como é que funciona? Não tenho nenhuma marina próxima. Poxa, eu posso criar minha própria estrutura. Posso colocar uma poita, posso fazer uma rampa. Então, dá para a gente brincar a respeito desse item e pensar no modelo melhor de ter uma lancha numa localidade como essa, tá? Mas teremos inclusive marinas onde não oferecerão os dois serviços, na água ou no seco. E aí, para isso, fomos forçados a tomar uma decisão. Não tem muito para onde correr, tá? Agora, também existe a limitação dos barcos. Existem casos de embarcações que estão com motor de centro-rabeta ou que estão com hélice de superfície. Nesses casos, nós também não temos muito para onde correr. Essas lanchas elas têm que ficar no seco. Então, seria possível para barcos com motor de popa, onde eu posso levantar este motor e aí o mesmo não estaria em contato com a água e apenas com o tratamento do casco seria possível deixá-lo 100% do tempo na água, ou no caso do eixo pé de galinha ou o sistema IPS, que também permite com que o barco fique 100% na água. Se você tiver mais interesse por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de assunto, eu vou deixar o link aqui na tela para você, para que você possa acessá-lo. Agora, qual é o tipo de operação para que você possa deixar um barco na água? Quais são os serviços que as marinas costumam oferecer para isso? Então, ou eu tenho um serviço de poita, aonde eu deixo meu barco na frente da marina e a marina acaba fornecendo o acesso através de um bote para que eu chegue da estrutura em terra até o meu barco, ou no caso, nós temos o serviço de pier. Tá? Nós temos os piers fixos e os piers flutuantes. No caso do pier fixo, nós teremos uma variação de maré. Nessa variação de maré, nós precisaremos de uma rampa de acesso à embarcação ou de uma passarela de embarque, tá? Que também é uma opção. No caso do pier flutuante, nós teremos tanto o pier flutuando, né, no caso, então ele fará essa variação de maré da mesma forma que sua lancha, facilitando esse embarque. Hoje as marinas têm investido muito nesse sistema de pier. De qualquer forma, também precisaremos amarrar a proa de nossos barcos. E para isso, as marinas acabam oferecendo ou na própria âncora da sua lancha, ou com poita ou com estaca. No caso da poita, ela é mais fácil de uma manutenção. Elas costumam estar em ordem. Por quê? Os sistemas são visíveis, então eu tenho as anilhas,
os cabos, tudo está fácil ali, está à mão. Então a marina costuma fazer uma manutenção mais fácil nesse caso. No sistema de estaca já é um pouco mais difícil saber quando ela está em ordem ou não, tá? Agora, se você navega sozinho, sem um marinheiro, ou sem alguém que navegue junto com você para te ajudar, o sistema de estaca costuma ser um pouco mais fácil para que você faça essa operação de parar sozinho, tá? Agora, quais as vantagens de você ter um barco na água, 100% na água? O barco na água, ele estará sempre pronto para o seu passeio. Ou seja, se você de repente, a moça da previsão da Globo errou e surgiu aquele dia maravilhoso de sol, mar bom, tudo perfeito para a sua utilização, mas não estava programado. E aí você decide usar a embarcação. Ela já está na água, já está pronta para que você a utilize. Normalmente os barcos em água não têm uma limitação que seria a limitação de maré. Por quê? Eles já acessaram a água, tá? Então, esse é um facilitador também. Com relação à distribuição de peso da embarcação, isso também é algo muito interessante. Por quê? Pelo ambiente fluido, a lancha está totalmente dimensionada para aquele meio, o seu peso totalmente distribuído, o que fará com que a lancha tenha menos problemas quanto à abertura e fechamento de portas, tá? A movimentação do próprio casco. Então, isso é um benefício. Outro benefício seria que os sistemas sempre ficam cheios, ou seja, você tem menos ação do oxigênio dentro do seu sistema mecânico, o que tende a fazer com que ele tenha uma vida útil maior. Por quê? Sem o oxigênio eu terei menos corrosão, eu terei menos oxidação dentro do meu conjunto mecânico. Isso, nós estamos falando aí de geradores, os próprios motores. Então, isso é um item muito interessante, tá? Agora, a contrapartida seria exatamente a questão das manutenções. Você fazer a manutenção de um barco que fica sempre na água. Ela é preciso um cuidado muito maior, porque ele está com acesso ao sol 100% do tempo, a parte da limpeza ela acaba se tornando um pouco mais complicada. Agora, quando nós falamos de um barco no seco, quais são as grandes vantagens? A principal vantagem é a melhora estética desse produto. Por quê? Ele tende a ficar embaixo de uma cobertura. Embaixo dessa cobertura, ele não tem a ação do sol 100% do tempo. E eu consigo ter o acesso à embarcação por inteiro. Ou seja, eu consigo fazer uma conservação no gel muito melhor do que o barco na água. Eu consigo fazer uma manutenção na parte dos estofados. Então, toda a parte estética da embarcação ela fica melhor. Ou seja, na água a tendência é que a parte mecânica tenha uma melhoria e no seco a tendência é que eu tenha uma melhora estética. Agora, claro, pessoal, eu estou generalizando, porque há barcos no seco que estão em péssimo estado e há barcos na água onde a parte mecânica também não dá para acreditar, né? Não dá para comparar. Então, depende muito de caso a caso, mas em termos gerais acaba ocorrendo o que eu mencionei. O barco no seco, eu não preciso pintar o fundo, então eu precisarei, na maioria dos casos, eu vou deixar ele no gel. E no gel ele tende a ter uma valorização de mercado. Por quê? Você consegue ter acesso a toda a quilha da embarcação, ver se a lancha teve algum remendo, se não teve, se a cor de baixo bate com a cor de cima. Então, a tendência para mercado é que o barco no seco seja mais valorizado do que o barco de água, tá? Operação para colocar o barco no seco. E aí acho que é a grande mudança que tem para deixar uma lancha no seco, né? Porque eu tenho vários sistemas para fazê-lo. Então, nós podemos começar através do sistema de rampa, aonde a embarcação sobe
em cima da sua própria carreta, e obviamente nesse caso eu precisarei de uma carreta para a embarcação, tá? Normalmente no caso de rampa, nós tendemos a ter uma dificuldade com relação à maré. Eu também posso fazer o sistema de encarretamento na praia, através de gafanhotos. A gente chama de gafanhotos, seriam os tratores, né? Os tratores que acabam tendo as pernas longas e levam o barco até o mar. Nesse caso, eu não teria a variação de maré, porém é um ambiente que não é controlado, então é mais difícil de você encarretá-lo, tá? Em relação a uma lancha no sistema de rampa. Também existe o sistema de travel lift, aonde você tem um guindaste com cintas que erguem a lancha e colocam ele em cima da sua carreta. Nesse caso, obviamente, também é necessário uma carreta para fazê-lo. Sistemas semelhantes a este, com que você ergue a embarcação, são os sistemas de pau de carga, tá? Onde eu tenho um único eixo e eu faço esse içamento da lancha. Tenho também o sistema que aí já entra no sistema de empilhado, aonde nós teremos a esteira rolante. E aí, para isso, nós içamos o barco e ela rola através das esteiras, né? No sistema de empilhado, nós também teremos a empilhadeira negativa. Aí eu não tenho limitação de maré, eu não tenho a limitação de tempo, ela acaba sendo um processo muito rápido, e ela agride menos a embarcação. Por quê? A lancha acaba se distribuindo o peso dentro daquele garfo, o que não ocorre tanto no sistema de rampa. Normalmente está distribuído o peso dentro da própria carreta, onde eu tenho alguns eixos, né? E no sistema de travel lift eu tenho as cintas. As cintas, elas costumam espremer o casco. Então, claro, as lanchas são muito bem construídas, isso não vai afetá-lo, não vai afetar o seu uso. Mas, se você ver aquelas lanchas com mais de 30 anos, às vezes você chega a ver uma certa deformação no casco por conta do sistema de içamento, tá? Então, aqui são alguns pontos positivos e pontos negativos. Porém, qual é o melhor de todos? Chegamos no grande momento do vídeo. Qual é o melhor sistema? É deixá-lo na água ou no seco? Bom, aqui vai depender muito de você, porque o melhor sistema é aquele que fará com que você use mais. É o que funcionará perto da sua região, tá? Então, se na sua região a melhor marina for aquela com barco na água, já está a sua resposta aqui. Se a melhor marina for a que te oferece um garageamento no seco, está também aqui a sua resposta. Agora, fora isso, vai depender muito mais do seu perfil. Se você valoriza muito mais a questão do estado de conservação e a parte de revenda, no seco acaba sendo uma grande vantagem. Agora, se você valoriza uma questão mecânica, a utilização, o barco sempre pronto, na água ele acaba te dando também essa vantagem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um tema um pouco mais breve dessa vez, mas muito satisfatório para mim e espero que para vocês também, tá? E que agregue para vocês. Deixem nos comentários se vocês gostaram, tá? Ou se de repente tem mais alguma sugestão. A respeito desse próprio tema, nós podemos nos enfrunhar um pouco mais a respeito, podemos falar a respeito dos tipos de pinturas de fundo, e aí eu deixo para vocês essa responsabilidade. Comentem e falem se vocês gostariam, se isso faz sentido para vocês ou não, tá? De toda forma, poxa, muito obrigado por me acompanhar até aqui. É um prazer sempre conversar com vocês e navegar é saudável, navegar é preciso. Muito obrigado.